aí galera, aqui é o número do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez, e o anime da vez nada mais é que Sword Art Online Alicization, que caramba teve mais de um episódio, e como é de costume, Sword Art Online está preparando aos poucos aí toda a atmosfera e toda a questão da trama em si para começar as coisas realmente acontecerem na história. Mas o que acontece é que dessa vez deu para perceber que vai ser bem mais demorado. Eu creio que não vai ter tanta ação assim, porque são 50 episódios, se eu não me engano, que vai ser a quantidade total aí de episódios lançados dessa temporada. Então a gente tá vendo bem devagarzinho as coisas acontecendo. Mas ainda assim esse episódio chamou bastante atenção por seu final, porque aconteceu algo chocante. O que acontece é que simplesmente nesse episódio a gente vê mais ainda o dia a dia do Kirito vivendo nesse novo mundo, onde ele tá aí naquela cidade, naquela vila, onde ele acorda e aí começa até a lembrar mesmo da irmã e tal. E eu achei bem interessante isso. E a gente acaba vendo que a vida dele, ele manteve igual. Não mudou praticamente nada. A gente vê que ele e o Eugel estão ali trabalhando, e no que eles estão trabalhando, tentando cortar aquela árvore gigantesca, ele começa a pensar no que ele poderia fazer para cortar aquilo rápido, porque para ele fazer algo ou para ele tentar qualquer coisa, chegar na cidade central para ver como é que ele pode fazer para sair daquele mundo, ele precisa fundamentalmente do Eugel, e simplesmente o que acontece é que ele não tem como sair dali nem tão cedo, porque ele tá ali batendo e quase não tira dano nenhum daquela árvore gigantesca. E o que acontece é que a gente vê que o Eugel, ele vê a situação ali do Kirito, onde Kirito pergunta a ele se existe algum tipo de arma que pode ser usada além do machado ali contra aquele cedro gigantesco, e ele fala que pode ser que ele tenha uma arma sim, e é algo que é escondido. No caso, ele vai lá buscar e simplesmente a gente vê novamente aquela espada que é feita um gelo, algo do tipo, um metal diferente, onde eles encontraram lá na caverna. No caso que eles tinham encontrado juntamente com o Kirito, mas aí mudou toda a história e a gente vê que tudo que aconteceu sem o Kirito. E aí o que acontece é que ele conta toda a história ao Kirito e explica que simplesmente ele encontrou junto com a Alice antes dela ser pega para ser levada pelo cavaleiro. O que acontece é que essa espada é muito pesada, é muito forte, porém eles não conseguem usá-la, onde simplesmente o Kirito ele tenta usar ela de todas as formas e não consegue, do qual ele ainda dá um golpe na árvore, e quando ele dá esse golpe, caramba, realmente tira muito, mas muito dano da árvore, onde faz um buraco muito grande. O grande problema é que ele errou ali o buraco que ele tinha acertado, né? Se ele tivesse acertado certinho, como o próprio outro personagem fala, teria dado bastante dano. Então eles já sabem que aquela espada tem bastante poder e pode fazer com que eles cortem bem mais rápido aquele cedro. Mas para isso eles precisam simplesmente aprender como usar aquele material, onde até mesmo a gente vê que o Eugel tenta também utilizar e com bastante força bate lá e causa dano, mas a questão é que simplesmente eles não conseguem utilizá-la direito. Então eles se machucam mais do que machucam o cedro por tentar utilizar aquela espada. E no fim das contas, o Eugel ele começa a contar tudo ao Kirito, todas as histórias relacionadas ao que aconteceu antes do Kirito aparecer ali. Contou que a Alice simplesmente foi levada porque ela foi para o território proibido, que justamente seria aquela área após as montanhas do fim, eu acho que é isso, é alguma coisa assim. E aí o que acontece é que o Kirito ele começa a relacionar isso e fica bem interessado com essa história, onde acaba descobrindo que a Selga, que é justamente a garota que mora lá no convento e que deu abrigo a ele, ela justamente é a irmã da Alice. E aí ele começa a conversar com essa garota, onde ele começa a dizer a ela que está bem interessado sobre o que aconteceu e queria falar um pouco sobre a irmã dela, onde depois do banho que ele toma, ele se encontra com ela e começa a falar sobre toda a situação, como ela foi levada, o que aconteceu com a Alice, e novamente se repete toda a história. Mas no fim das contas, simplesmente o mais interessante é que ela conta o que aconteceu com Eugel e não com a Alice. O que ela conta é que ele ficou bastante deprimido e até então ele não consegue sorrir por causa disso. E realmente por isso que ele é bem sério quando está conversando com o Kirito. Ele realmente não está feliz, ele está bem triste por conta da Alice ter sido levada. E ele é meio que culpa dele, né? Porque ele foi com ela lá atrás do gelo e tal, e acabou acontecendo tudo isso. O que acontece é que ele tem meio com a tristeza porque ele não conseguiu fazer nada, ele ficou congelado, com medo e ficou parado ali sem fazer nada.
onde a Selga simplesmente fala que ela meio que gosta dele e sente muita pena pela irmã ter sido levada e também ele ter ficado tão triste com isso, onde ela até mesmo começa a chorar e tal. E ela fica até bem porque o Kirito meio que assume um papel de amigo confidente. E no fim das contas ela até pergunta o que poderia ter sido o motivo dela ter sido levada embora. E aí o Kirito acaba dizendo o que foi que ela fez para ir embora. E isso foi o maior erro dele, porque simplesmente a garota acaba aqui indo atrás da irmã, ou pelo menos atrás do local onde a irmã estava indo. Mas a gente também estava sabendo sobre uma coisa interessante que foi contada pelo personagem que é amigo do Kirito aí na história, onde simplesmente goblins estão aparecendo. E aí o que acontece de pior? No outro dia, Kirito acorda e começa a receber a notícia que a garota havia sumido. No que ele vai procurar, acaba indo com o Egel justamente lá para as montanhas para poder encontrar ela. Do qual eles entram na caverna e quando chega lá se deparam justamente com vários goblins que haviam pegado a garota. Ela estava presa, desmaiada e era muito goblin nas suas frentes. Então a situação ficou bem complicada. O garoto simplesmente gritou pela amiga dele, mas ficou lá congelado, parado, onde o que ficou chamando ele várias e várias vezes e ele estava tipo, meio que em transe novamente, né, que é a segunda vez que acontece isso com ele. Aconteceu a primeira vez com a Alice e a gente vê que a situação ficou bem complicada. Eles não estão com nenhum tipo de armamento ali para lutar contra os caras, mas se o Kirito conseguir pelo menos pegar uma daquelas facas ou armas ali que os Goblins têm, ele consegue ferrar os Goblins. Mas o grande problema é ele conseguir uma daquelas armas, porque isso é a única solução que ele tem, tendo em vista que agora ele não está com espada nenhuma e também a espada nova que eles conseguiram não serve para nada, eles não conseguem nem arrastar até o local, né, para poder utilizar e tal. Então ficou bem tensa a situação e eu não sei o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que seja bastante ação e a gente tenha uma animação boa, porque eu tô torcendo para que mantenha uma animação fluida como sempre foi Sword Art Online, mas ainda não vi assim realmente uma luta de verdade nesse anime, então tô esperando para ver agora, porque o próximo episódio tudo indica que vai ter bastante ação, que vai ser esse resgate da garota. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!